Saudável. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a ideia Go One More. É uma ideia que eu quero trazer para vocês que eu sigo desde quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. Lá atrás, há mais de 16 anos, quando eu pesava 107 quilos e perdi ali em poucos meses 37 quilos, cheguei a pesar 70 quilos ali nesse processo de emagrecimento, tudo em razão do Go One More. E é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje, que é a única coisa que você precisa ter aí bem fundamentada para você conseguir os seus resultados de emagrecimento e ser uma pessoa saudável. E depois disso, voar na sua alta performance. Ali no início, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu fui me deparando com um universo muito novo. E a partir do momento que eu fui entrando nesse processo ali, nesse universo, eu fui cada vez mais tomando a dimensão de quão grandioso era aquilo, de quantas opções era aquilo. A gente não mensura as coisas do lado de fora. A gente apenas consegue enxergar o tamanho que a casa é de fato quando a gente passa pela porta da frente e entra ali e vê a dimensão daquela casa. Pelo lado de fora é tudo muito superficial. Você simplesmente vê uma coisa ali e tem imaginação do que é aquilo. Mas do lado de dentro você vê o quão grandioso aquilo ali pode ser, os objetos que tem ali dentro da casa, a forma que eles estão ali organizados, como melhorar aquilo. Então foi simplesmente a partir do momento que eu comecei ali a buscar emagrecer de forma saudável e praticar isso que eu fui tomando a dimensão de como que as coisas funcionavam. Quando eu comecei, eu fazia academia 2 vezes na semana. Muitos podem considerar o quê? Pouco, mas foi o suficiente para eu começar a emagrecer, eu começar a ter gosto pelo exercício físico. E o mais importante não é a intensidade. Vou trazer aqui para vocês essa ideia. O mais importante é o quê? A constância. Muito mais vale estar ali fiel, mantendo ali a constância do que a intensidade. Você tem que ter essa mentalidade de procurar o quê? Ser constante nas coisas que você fizer. E só assim os resultados vão vir. Não adianta fazer algo em um nível de intensidade muito grande, uma, duas vezes, se você não tiver a constância. Justamente por isso, o que me permitia naquela época era ir à academia 2 vezes na semana, fazer musculação 2 vezes na semana. Foi assim que eu comecei. Eu fazia a musculação 2 vezes na semana, não sabia nada dos exercícios e comecei a aprender ali com alguns personagens trainers que haviam dentro da academia. Por sorte, e ao longo da minha vida, eu carreguei muito essa boa sorte de sempre encontrar pessoas boas na minha vida. Sempre estar acompanhado de boas pessoas. Essa minha boa sorte de estar bem acompanhado foi fundamental para todas as dúvidas, todas as dificuldades ali que eu ia tendo ao longo do processo, eu ia sempre buscando melhores perguntas, procurando ali ter perguntas e sempre questionando essas pessoas para elas trazerem aqueles conhecimentos que elas tinham ali. Então, quando eu comecei ali 2 vezes na semana, os personagens trainers, naquela academia que eu fazia, eu perguntava, eu questionava, como é que eu faço isso aqui melhor? Isso aqui pega mais aqui, nessa musculatura. Eu fui fazendo essas indagações para as pessoas e elas, quando as pessoas são pessoas boas, elas têm ali o conhecimento, elas não têm preguiça, elas não têm má vontade de passar aquele conhecimento para vocês, para nós. Justamente por isso que eu tenho a maior boa vontade de vir aqui trazer os conteúdos para vocês. E uma forma do meu conteúdo chegar a mais pessoas, que é uma forma de mensurar e manter eu aqui fazendo esses vídeos, é você curtir o vídeo daqui. Curta esse vídeo, acostume-se a sempre curtir os vídeos quando vocês entram aqui e se inscrever no canal caso não sejam inscritos. Essa ideia minha de sempre procurar fazer as coisas melhor é a ideia do Go One More, que é o que eu venho fazendo ao longo do tempo, todos esses anos, eu sempre estou fazendo isso, e a ideia que você tem que ter aí é sempre procurar entregar as coisas além daquilo que foi pedido. Sempre fazer mais do que aquilo que foi pedido. Não aceitar aquilo ali do jeito que é. Sempre procurar o quê? Melhorar aquilo. Quando eu comecei,
na musculação ali 2 vezes, eu comecei, tive constância nas 2 vezes, procurava sempre ter essa constância. Nos outros dias eu fazia sempre caminhada. Como eu estava no meu terceiro ano, eu me recordo que na parte da manhã eu saía para ir para a escola, eu ia de carona, e eu tinha 2 horários de estudo, na parte da manhã e na parte da tarde. E na parte da tarde, muitas vezes, não era ali logo em seguida no horário do almoço, era mais tarde, e ia até à noite. O que eu fazia? Eu ia de carona para a escola, eu voltava a pé, na maioria das vezes voltava a pé, lá da escola para casa, ia a pé e muitas vezes voltava a pé de novo. Eu fazia uma caminhada, era uma distância considerada, não me recordo quantos quilômetros que eram, depois eu vou até olhar quantos quilômetros que eram, mas era bem umas meia hora ali caminhando, 20 minutos a meia hora. Fazia isso praticamente todos os dias, pelo menos umas 3 vezes ali ao longo da semana. Juntando isso à musculação, eu tinha o quê? Constância no meu exercício físico. A minha alimentação eu mudei drasticamente. Não só pela questão ali de tirar, né, de eliminar o consumo de açúcares, frituras e gorduras, eu também comecei a fazer aquela ideia que eu trago muito aqui de acrescentar. Eu comecei a trazer o que na minha alimentação? Mais proteína, proteína em todas as refeições, mais fibras. Também trazia ali o consumo de salada nas refeições do almoço e do jantar. Optava por alimentos mais saudáveis, ia deixando de lado os alimentos que eram menos saudáveis. Tudo isso foi o quê? Em busca de sempre procurar me aperfeiçoar, estar sempre buscando o quê? Melhorar. Nunca aceitar aquele estado no qual eu estava e sempre procurar o quê? Melhorar. Eu fui mantendo essa constância, fazendo atividade física, fazendo a musculação. A partir do momento que me sobrou mais tempo, que eu consegui, e a sobra de tempo, ter mais tempo, não vem do nada. Você tem que ir manejando e adequando as coisas para ter mais tempo para aquilo ali. Sendo que ter uma saúde e emagrecer era a minha prioridade, eu modulava as coisas para conseguir mais tempo para isso. Assim que eu conseguia mais tempo, eu o quê? Aumentei uma vez na semana o exercício físico de musculação. Então passei a ter ali o quê? 3 vezes na semana. Eu lembro quando chegava a parte de férias da escola, nesse meu terceiro ano, o meu foco todo direcionava para a musculação. Então, eu conseguia fazer musculação todos os dias da semana e ainda fazia as atividades ali que eram atividades coletivas que tinham ali. E uma coisa que eu me recordo bem, eu tinha a concepção, eu acreditava que quanto mais a gente suasse, mais eu estava perdendo gordura. A gente sabe que isso não é o que acontece, mas por mais que não seja ali diretamente relacionado, quanto mais suor a gente tem, mais gordura está sendo eliminada, isso não é diretamente correlacionado, há sim uma relação, porque quanto mais suor a gente está tendo, normalmente é o quê? Mais esforço físico que a gente está fazendo. Quanto mais esforço físico que eu estava ali fazendo, eu estava gastando o quê? Mais calorias. A partir do momento que eu estava gastando mais calorias, principalmente em um exercício físico, eu estava me alimentando de forma coerente para o emagrecimento e comendo menos calorias do que eu estava gastando, isso fazia e ajudava muito, potencializava muito a minha queima, minha oxidação de gordura, fazendo com que eu emagrecesse. E a partir do momento que eu estava ali sempre na musculação, fazendo exercícios físicos resistidos, eu estava fortificando a minha musculatura. São aí mais de 16 anos em trabalho de musculação. Então, tudo isso desenvolve a musculatura, fazendo com que eu exerça ali um trabalho melhor, fazendo com que eu gaste mais calorias. E quanto mais músculos a gente tem, mais calorias a gente gasta em repouso, porque a musculatura consome calorias em repouso. Veja que quando eu estava naquela situação de quanto mais eu suasse, melhor, eu procurava sempre uma gota de suor a mais. Sempre que estava naqueles treinos ali coletivos, que normalmente são direcionados de minutagem, 1 minuto fazendo uma coisa, 1 minuto fazendo outra, ou fazendo tal exercício em 20 minutos, tudo ali muito controlado, eu sempre procurava entregar o meu melhor. Eu sempre estava focado naquilo ali e fazia com que a minha performance fosse a melhor possível naquela hora. O que eu podia fazer de melhor, eu fazia ali.
Veja que quando você tem a ideia de go one more, você entregar sempre mais, você não desiste no meio do caminho. Você vai focar em fazer o seu melhor. Quando você tiver uma dorzinha ali, que não, claro que não é uma dor que vai ser impeditivo de um treino, mas quando a gente faz alguma atividade física, é muito comum sentir alguns desconfortos que não são prejudiciais ao treinamento. Eles estão ali porque a nossa cabeça fica o tempo todo querendo que a gente pare, querendo que a gente desista. Tudo vira motivo para a gente desistir. Se a sua mentalidade for direcionada a não entregar sempre mais, se você não ter isso na sua mente, todo desconforto vai te direcionar a fazer com que você pare, a fazer com que você treine aquém do que você pode. E quando você tem a mentalidade de sempre entregar mais, de sempre ir ali 1 metro a mais, sempre ir ali 1 minuto a mais, de sempre fazer aquele exercício ali com uma repetição a mais. Se tudo que você fizer, você se providenciar a entregar sempre um a mais, você vai entregar mais do que um. Somente quando você estiver ali, você vai sempre entregar a sua melhor capacidade e ir avançando o seu limite. Se hoje eu faço algo que eu fui um a mais, aquilo ali virou experiência. Não só por eu ter fortificado o meu corpo para conseguir entregar aquele um a mais, mas a minha mentalidade, quando eu tiver que exercer aquela atividade novamente, eu vou lembrar que eu consegui fazer aquilo ali antes. Se eu conseguir fazer aquilo ali antes, eu consigo fazer aquilo ali agora. E você vai o quê? Sempre expandindo o seu limiar de esforço. Você consegue ir caminhando e se esforçando cada vez mais. Aquilo ali que você caminhando, essas coisas vão acontecendo de forma gradativa. Só que isso é muito visual quando você pega ali o seu estado inicial e depois de um tempo como que você já está. Antes era muito necessário ter um esforço muito grande para você, por exemplo, sair para fazer uma caminhada, sair para ir para academia. Hoje não. Hoje você já tem a rotina pronta, já deixa as coisas ali no lugar. Você sai, mesmo muitas das vezes sem vontade, vai lá e começa a fazer atividade física e você sente o quê? Que aquilo ali despertou em você algo que você fez de uma forma natural. Você mesmo sem vontade de ir, você foi, começou a fazer e a partir do momento que você começou a fazer, você começou a entregar o que você tinha capacidade para entregar. Justamente porque você tem ali a mentalidade de go one more, sempre entregar mais. Entregue sempre mais, coloque isso na sua cabeça, faça disso um manifesto, entregue sempre mais. E a partir do momento que você sempre entregar mais, ter isso muito bem claro e nítido na sua cabeça, todos os seus comportamentos, todos os seus hábitos, eles vão ser direcionados a você sempre entregar mais. Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja. Você não vai ser aquela pessoa que desiste facilmente, não vai ser aquela pessoa que diante de um problema vai ficar se sentindo vítima. Você vai parar e vai procurar o quê? Soluções. Tem até um vídeo que eu fiz há pouco, clique nele aí para você ver, que é sobre a gente ter o quê? As melhores perguntas. Se você quer ter melhores respostas, foque em fazer as melhores perguntas. Você tendo as melhores perguntas, você consegue as melhores respostas. E a partir das melhores respostas, você consegue solucionar os problemas que vão acontecer na sua vida de uma melhor maneira. E é justamente isso que facilita o seu processo de emagrecimento. Você tendo essa ideia de sempre entregar mais, você consegue emagrecer de uma forma saudável ali o seu máximo. Você não vai simplesmente ver aquele esforço que você está fazendo no processo de emagrecimento como um sofrimento. Você vai ver aquilo ali como uma satisfação. É diferente. Ninguém quer fazer as coisas que gere nela sofrimento. Se você tem a concepção aí na sua cabeça de que eu não consigo, eu não vou conseguir, eu sou gordo demais para isso, a sua cabeça vai vir o tempo todo te jogando para baixo. Se você se permitir e não usar estratégias para desvencilhar desses pensamentos, você sempre vai entregar menos. E você vai ver o processo de emagrecimento como algo muito sofrido. Mas a partir do momento que você tem aí imaculado na sua cabeça,
Go one more. Eu vou entregar sempre mais. Entregue sempre mais. Eu sou capaz. Você vai sempre entregar mais. Naqueles momentos ali de empecilhos, de dificuldade, você vai ver aquilo ali não como sofrimento, mas como satisfação. Satisfação de ter a capacidade de ir lá e fazer aquilo. Eu digo muito, apaixone-se pela sua capacidade de conquistar e não pela conquista em si. Quem se apaixona pela conquista vive num pedestal e para de fazer aquilo que é necessário para chegar lá. Agora, quem que apaixona pela capacidade de conquistar, o processo é de gerar satisfação. Você quer o quê? Satisfação na sua vida. Então você vai se manter fazendo aquele processo, justamente porque aquele processo te traz satisfação. Você tendo satisfação no processo, você tem constância em fazer esses hábitos, em fazer esses comportamentos que são comportamentos e hábitos saudáveis.